Olá, Deus te abençoe. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você demais. Eu quero muito que a sua vida seja abençoada. Muito mesmo. Eu amo você. Você que me acompanha, eu tenho tido a alegria de ajudar você em oração. Todos os dias pela manhã, eu tiro um tempo para orar pela igreja, pelos pedidos de oração. Todos que enviam, alguns ainda enviam por cartas, por e-mails, nas redes sociais. Você que sempre manda os seus recadinhos, tem gente que é tão fiel. Todo dia tem uma mensagem amorosa para mim. Muito obrigada. Vocês são uns fofos, umas bênçãos. Sem contar que elevam a minha autoestima, assim, um monte. Muito obrigada. Deus abençoe demais a todos. Que todos os dias sejam benditos, gloriosos, que a sua casa seja gloriosa, que todas as promessas do Senhor sejam materializadas na vida de cada um. Em nome de Jesus, que você receba vida, força, sabedoria, visão, discernimento. Em nome de Jesus, que a palavra do Senhor entre de forma revelada e transforme a sua vida e da sua família. Em nome de Jesus, nós estamos nesta fé. Nos 52 dias, e Deus tem feito coisas estrondosas, mas Ele faz e vai continuar fazendo. Hoje, na reunião, para a troca de coração, às 7 da manhã, em São Paulo, depois às 9, 15, 19 e 30, em todos os templos, clamor dos 52 dias e mais milagres. Amanhã, eu estarei na Celso Garcia 777 no Brás, às 15 horas, abrindo o terceiro jejum dos 52 dias. E você sabe, em cada trabalho como esse, definições. É o que nós vivemos. Deus define coisas. Às vezes a pessoa chega com a situação indefinida, e Deus vai lá e define. Ele muda. Porque Ele responde, é um Deus vivo, presente. E que assim, nada é grande para Deus. Tudo é pequeno para Deus. Busque a Deus. Fique firme no propósito. Não quebre. Resista. Busque a Deus. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, Deus se aproxima de nós. Olha o que Deus tem para nós aqui em Daniel 12. Vamos ler do 9 ao 10. Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel. Pois as palavras estão... Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas o sábio sim. Deus havia dado revelações para Daniel. Coisas muito fortes. E o Daniel queria entender melhor tudo aquilo. Algumas coisas ele não havia compreendido totalmente, mas aquilo era um mistério. E ele perguntou ao Senhor sobre aquilo. E depois que o Senhor deu a ele aquelas revelações fortes sobre o final dos tempos, o que ele não entendia, Deus não respondeu. Ele não entendeu algumas coisas, e ele foi perguntar para Deus, e Deus disse isso para ele: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Às vezes nós queremos entender. Nós encontramos isso diversas vezes na palavra de Deus. Ele nos manda seguir o caminho. Eu me lembro da passagem de Elias,
que ele fugiu para o deserto e entrou na caverna, e aí ele falou com Deus, e ele estava abatido, e o Senhor só disse para ele, o que você está fazendo aí? E ele tornou a repetir a mesma coisa, eu tenho sido zeloso, e mataram todos os profetas, só eu que sobrevivi, e o povo não quer nada com nada. O Senhor disse para ele, sai da caverna, volte pelo caminho que você veio, você tem o seu sucessor para ungir, o rei da Síria para ungir, o que fazer? Então, nós vemos isso, as respostas que Deus dá, nem sempre é aquela que nós queremos. E às vezes nós queremos entender, e Deus está dizendo, você não tem que entender, você tem que confiar. É exatamente isso. Você tem que confiar. Ele queria entender coisas que ele não tinha entendido, e o Senhor disse, siga seu caminho, filho. Continue vivendo sua vida. Me sirva, continue temendo, siga o seu caminho. E mais, Deus disse, muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. A palavra, ela vem e muita gente aceita. Muita gente recebe e, como está escrito, é purificado, alvejado, refinado. Quer dizer, a palavra transforma a pessoa. Mas alguns, ímpios são, ímpios permanecem. Nem levam em consideração. Estamos pregando a verdade. Por isso que o mundo está um caos. E é por isso que o Senhor está dizendo para você, siga o seu caminho. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para trás. Para de tentar entender tudo. Não viva com medo. Se você teme o Senhor, você tem o Senhor como seu Deus, você não tem que ter medo do que está acontecendo no mundo e do final dos tempos. Se o Senhor providenciou que você nascesse nessa geração, Ele providenciou que nascêssemos nessa geração, Ele nos deu graça. Nós temos graça para viver em meio a esse caos. E vamos lembrar que nos dias de Abraão também tinha Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foram destruídas nos dias de Abraão. Vamos lembrar. Você lembra disso? O pecado reinava ali. E sabe o que é pior? Ele tinha parente lá. No meio daquele caos. E foi por amor a ele que o Senhor tirou o parente dele de lá. Por amor a você. Deus salva a sua família. Por amor a você, Ele tira os seus da podridão, da sujeira. Vamos lá. Eu não sei, é provável que você está aí sob um efeito de muitas emoções, sentimentos, sabe? E talvez está olhando para lá, para cá, e chateado, chateada, com isso, com aquilo, com medo. Não deixe isso tomar conta de você. Talvez você quer entender isso e aquilo, e Deus está dizendo para você, confia. O que você tem que fazer é confiar. Muitas vezes queremos entender, mas Deus chega e diz, você não tem que entender, você tem que confiar. Nem tudo vamos entender. Nem tudo Daniel entendeu. Deus não deu a resposta que ele pediu. Deus mandou ele seguir o caminho dele. E ter confiança que muitos seriam salvos e abençoados, mas muitos não. Às vezes você fala de Jesus para uma pessoa, ela não quer saber de nada. Às vezes você está lutando para ajudar uma pessoa, mas ela
até se vira contra você. Quantas vezes eu ajudei pessoas e elas tentaram me ferir? Exatamente assim. Às vezes você está pregando, tem tantos que recebem, e tem aqueles que não tem foco nenhum, não tem propósito nenhum. Aliás, tem. De procurar um problema, de fazer críticas, de atacar, de emitir uma opinião que ninguém pediu. É exatamente assim. Está com uma vida destruída. Muitos estão como Naamã, leprosos da cabeça aos pés. E ainda estão agindo com arrogância, com orgulho. Estão chateados com o Eliseu, com o homem de Deus. Vamos lá. A palavra de Deus nos ensina como devemos viver. E você não deve viver preocupado, angustiado, ansioso, preocupado com o ímpio. De ímpio vem coisas ímpias. É assustador quando o crente tem uma atitude ímpia. Mas não ímpio. Ímpio está fazendo o que ele sabe fazer de melhor. Ser ímpio. Oh, meu Deus, olha esse mundo. O mundo jaz no maligno. As coisas estão piorando, elas vão piorar. Como o Senhor disse nos dias de Daniel, que muitos seriam purificados, alvejados, refinados, mas muitos continuariam como ímpios e nem levariam em consideração todas as palavras de vida, a vida após a morte, sobre a eternidade, sobre o inferno, sobre o arrebatamento. Nós pregamos sobre o inferno. Mas as pessoas vivem como se o amanhã nunca fosse chegar. Elas vivem como se não tivesse realmente dois caminhos. Elas vivem como se só tivesse um caminho. Eu vou viver do meu jeito, mas no final eu vou para o céu e tudo vai dar certo. Mas apenas a porta estreita é que conduz à salvação, que leva para o céu. Se você decide viver o seu modo e nem leva em consideração a palavra de Deus, você quer viver do teu jeito. E alguns dizem assim, não, mas eu não escolhi viver assim. Você tem um livre-arbítrio. Ah, mas é que a minha vontade, aí que está, passe por cima da sua vontade, fique com a vontade de Deus. Deus, ele não quer robôs. Então ele deu o livre-arbítrio ao homem. Para o homem ir lá e escolher. Você pode escolher. Eis que coloco diante de você o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolham a vida. A vida é obediência para que você e seus filhos vivam. Porque as nossas escolhas beneficiam os nossos descendentes. Entendeu? Agora, Deus não honrou Abraão? Ele cuidou dos dele. Ele cuida até hoje. Deus cuida de Israel pela promessa que ele fez a Abraão. Ele livrou seu sobrinho Ló com toda a família. Deus livrou por amor a Abraão. Existe uma promessa. Creia no Senhor. Crê no Senhor. E serão salvos tu e a tua casa. Então eu tenho que aprender a confiar. Às vezes eu quero a resposta para agora. Mas eu devo seguir o meu caminho. Ah, o meu marido não quer. Faça o que a Bíblia diz, ganhe sem palavras, não adianta falar. Seja um bom exemplo. Sabe como é que você vai ganhar a sua família? Sendo um bom exemplo. Sendo um bom cristão. Um bom crente. Um exemplo. Seja um bom crente. É isso. Um crente.
ter um bom exemplo. Bons exemplos na sua casa. Seja uma pessoa exemplar, íntegra. E no mais, você trabalha com ímpio, seja um bom exemplo para eles, mas sabendo que nem todos vão querer o que você tem. Muitos nem vão considerar. Muitos vão continuar vivendo da maneira que têm vivido. Isso é bíblico. O Senhor falou nos dias de Daniel. Daniel, siga seu caminho, filho. Eu creio que Deus está dizendo algo para você. Por que você não vive a sua vida e para de se preocupar tanto com tantas coisas? Que Deus está dizendo, ei, isso não é da sua alçada. Para de se preocupar com isso. Para de se envolver com isso. Para de pegar problemas que não são seus. Ou até fabricar problemas. Para de ficar olhando para o mundo, para de ficar sentado diante de um noticiário e se abalando com cada informação, cada notícia. Medita na palavra, qual foi o conselho para Josué? Não olhe para a direita nem para a esquerda. Medita dia e noite na palavra, fale a palavra. Seja forte e corajoso. Siga as orientações que você tem recebido. Ah, ninguém está fazendo, faça você. O mundo está perdido. Seja essa luz que brilha no meio dessa escuridão. O sal. É impossível não perceber o sal. Então comece a salgar, que as pessoas percebam a glória do Senhor na sua vida, porque na vida de cada crente a glória do Senhor está. É por isso que é impossível um crente passar despercebido. Ei, não dá para esconder a luz debaixo da mesa, uma cidade. Não dá. Quando a luz, seja luz, permaneça na luz. Continue brilhando. Não perca tempo com ímpio. Não se desgaste com ímpio. Do ímpio vem coisas ímpias. Se o ímpio não quer, deixa ele nas mãos de Deus. Se ele está tendo uma atitude de ímpio, deixa ele continuar na sua vida ímpia, que foi o que Deus disse, tão simples, meu Deus. Olha aqui. Siga o seu caminho, Daniel. Meu filho, concentre-se nos seus projetos. Minha querida, minha irmã em Cristo, concentre-se na sua vida, nos seus sonhos, nos seus projetos. Deixe sua família nas mãos de Deus. Deixe seu vizinho ímpio, o seu colega de trabalho ímpio nas mãos de Deus. Para de perder a sua vida com isso. Se afasta de fofocas. Para de ouvir veneno. Porque, escuta, sabe por quê? Que eu sou uma pessoa que eu não aceito ler nada que tenha o poder de me contaminar. Ler ou ouvir e me envolver com isso. Porque eu sei que por mais que eu tente agir de forma sensata e etc., uma vez contaminada, você não está isento. É só você olhar, tem tantos líderes contaminados que acabam contaminando o rebanho. Estão amargurados e acabam falando coisas. Vão para redes sociais ou vão para a televisão e brigam, e esperneiam e falam dos outros e acabam jogando o povo, as ovelhas, umas contra as outras. E vira uma bagunça. Não adianta, se eu pego um veneno para a minha vida, minha família não está isenta, as pessoas que me amam não estão isentas. Nem você, porque eu posso chegar aqui com essa raiz venenosa e falar alguma coisa que vai acabar contaminando o seu coração.
Arranque toda raiz de amargura, toda raiz venenosa. Não se envolva com veneno, não vá ler coisas ou ouvir fofocas que vão te envenenar. Não se envolva com coisas venenosas. Abandona, rejeita a curiosidade. Você não tem que saber. Não tem que saber. Não importa. Para de se importar tanto com o que pensam, com o que acham. Ah, eu me importo. Não tem que se importar. Você tem que se importar em buscar a Deus, em se aproximar de Deus, em dar crédito à palavra de Deus, em crescer em Deus. É isso que você tem que fazer. Tem muita gente. Eu prego a palavra todos os dias e tem, assim, centenas de milhares que têm sido abençoadas. Mas sempre tem aqueles que permanecem como ímpios, nem consideram e ainda querem atrapalhar. Mas em que eu me concentro? Eu me concentro na palavra de Deus, em ajudar quem quer. Você que está aí quer, eu quero ajudar você. Quem não quer, ele tem um livre-arbítrio, ele já fez a escolha dele. Eu não vou perder a minha energia, o meu tempo com ele. Ei, você é um filho da luz. Para de responder os ataques de ímpios, os cutucões, as espetadas de ímpios. Para! Nós não podemos perder tempo com isso. Não, nós não podemos perder tempo e ficar respondendo. Quem não tem propósito de vida, tem um propósito elevado. Deus disse para Daniel e está falando para você. Siga o seu caminho. Você não tem que entender, você tem que confiar. Tem muita gente que vai ser salva, mas muita gente que não vai. Tem muita gente que vai ser purificada, refinada, abençoada. Está aqui. Alvejada. Mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração. Mas o sábio sim. Então seja o sábio. Seja o sábio. Tem gente que nunca vai levar nada referente à palavra de Deus em consideração. Mas o sábio leva. Então seja você o sábio. Leve em consideração a palavra de Deus. E vá viver a sua vida. Confiando, olhando para Deus. Se envolva com as coisas certas. Se envolva com Deus e vá ajudar quem quer. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Momento da oração. Ó Deus querido, nesse momento eu oro para que essa pessoa tenha se vestido dessa mensagem e que ela já seja outra pessoa, com outra visão, um outro comportamento e pronta para viver como o Senhor mandou Daniel viver. Siga o seu caminho. Tem coisa que você não tem que saber e não tem que se envolver, siga o seu caminho. A história é essa. Muitos são salvos, outros não são salvos, uns querem, outros não querem, é assim a vida. Se envolva com o propósito da sua vida e confie em mim.
Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, que sejam abençoados e respondidos. Consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço vitórias. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. E peço abundância e prosperidade para esses amigos fiéis, que têm sido mantenedores da obra. Desperta mais semeadores, levanta mais semeadores. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo em extremo abençoadas. Obrigada por tudo, amém? Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia, 77 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar amanhã às 15 horas, abrindo o terceiro jejum dos 52 dias. Conte conosco, esteja entre nós, busque o Senhor. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Seja dia ou seja noite, seja sol ou seja lua, sejam pássaros ou estrelas, não importa, saia e dê uma olhada. Tudo isso e muito mais foi criado para nós. Então, desfrute, é para você. Irrigue sua vida enchendo-se do Espírito Santo de Deus, e você frutificará. Adquira os livros da Bispa Cléo pelo telefone 0 operadora 11 3296 9449. Acompanhar o canal da Bispa Cléo e saber tudo o que acontece, receber notificações e avisos sobre cada novo carregamento de vídeo, você precisa, antes de mais nada, se inscrever no canal. O YouTube possibilita que você realize esse procedimento tanto em dispositivos móveis como aparelhos celulares, smartphones com Android ou iPhones iOS, assim como por meio de computadores desktop, laptops ou tablets, gratuitamente.